Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF e não com os números impressos na mesma. Recomendações de salvaguarda. O título está em laranja em um fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em um fundo branco. Em 19 de agosto de 2004, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, viajou para Genebra, na Suíça, sede europeia da ONU, a convite do então secretário-geral Kofi Annan. Na ocasião, o ministro levou 15 capoeiristas brasileiros e estrangeiros para homenagear o embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto um ano antes, em um atentado terrorista na cidade de Bagdá, no Iraque. O ministro da Cultura aproveitou para lançar, nesta oportunidade, as bases de um programa brasileiro e internacional para a capoeira, segundo afirmou o ministro em seu discurso. Abre aspas. Atualmente, a capoeira é praticada em mais de 150 países, nas Américas, no Japão, na China, em Israel, na Coreia, na Austrália, na África e em praticamente toda a Europa. A capoeira disseminou-se pelo mundo com entusiasmo. Mesmo sem falar português, um chinês, um árabe, um judeu ou um americano podem repetir o compasso das mesmas músicas, a arte do mesmo passo e a ginga do mesmo toque. A diáspora da capoeira no mundo é uma realidade que já conta com o aval de instituições educacionais como a Unicef, que referenda o trabalho de iniciativa dos capoeiristas brasileiros em vários países. Fecha aspas. Esse foi o primeiro passo do Ministério da Cultura para o estabelecimento de políticas públicas para a capoeira. Além do inventário para registro e salvaguarda da capoeira como patrimônio material do Brasil, foi lançado, em 2006, o edital do Capoeira Viva, parceria com o MINC, Ministério da Cultura, com a Petrobras, já em segunda edição, que apresenta linhas de fomento para grupos e mestre nas áreas de pesquisa, formação de acervo e ações socioculturais. A capoeira também foi privilegiada em outras linhas de atuação, como o edital de incentivo a documentários, DocTV, e os pontos de cultura. Diante dessas propostas, torna-se importante recomendar as seguintes medidas de salvaguarda. Subtítulo: Reconhecimento pelo Ministério da Educação, MEC, no notório saber do mestre de capoeira. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Espera-se que o registro do saber do mestre de capoeira como patrimônio cultural do Brasil possa favorecer a sua desvinculação obrigatória do Conselho Federal de Educação Física, ao qual a capoeira está subordinada. Entende-se que o saber do mestre não tem equivalente ao aprendizado formal do profissional de educação física, mas sim que se estabelece como acervo da cultura popular brasileira. Dessa forma, espera-se contribuir para que mestres de capoeira sem escolaridade, mais detentores do saber, possam ensinar capoeira em colégios, escolas e universidades. Recomenda-se que essa proposta seja de implantação imediata. Subtítulo: Plano de Previdência Especial para os Velhos Mestres de Capoeira. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Esse foi um dos pontos mais abordados durante os encontros Capoeira como Patrimônio Material do Brasil. Diante de um histórico de mestres importantes como Bimba e Pastinha, entre outros, que morreram em sérias dificuldades financeiras, sugere-se elaborar, junto à Previdência Social, um plano especial para mestres acima de 60 anos que tenham tido dificuldade de contribuir com a entidade ao longo dos anos. Como justificativa, reconhece-se a contribuição do velho mestre de capoeira para a difusão da cultura brasileira. Como se trata de uma ação de emergência para acolhimento
dos mestres atuais que vivem em absoluto estado de carência. Recomenda-se que esta proposta tenha implementação imediata e que perdure até os mestres vindouros possam dispensar esta ação de salvaguarda. Subtítulo: Estabelecimento de um programa de incentivo da capoeira no mundo. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Outro ponto importante, destacado nos encontros, diz respeito à dificuldade de os mestres circularem pelos países, onde são convidados para ensinar capoeira. Espera-se que o Ministério das Relações Exteriores possa inserir a capoeira nos seus programas de apoio à difusão da cultura brasileira. Desse modo, pode facilitar o trânsito de mestres e grupos de capoeira que oferecem cursos e apresentam rodas no exterior. Subtítulo: Criação de um Centro Nacional de Referências da Capoeira. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Os estudos sobre a capoeira estão dispersos entre os departamentos de ensino antropologia, história, educação física, psicologia, artes, entre outros. A natureza polifônica e multifacetada do jogo e da cultura da capoeira enseja reflexões em diversos campos do saber. Abre parênteses, da biomecânica aos estudos das performances. Fecha parênteses. Como a produção relativa à prática da capoeira no Brasil contemporâneo encontra-se dispersa, justifica-se a criação de um Centro Nacional de Referências da Capoeira Virtual no Brasil, de caráter multidisciplinar e multimídia, abrigando produções científicas, acadêmicas, mas também produções audiovisuais, sonoras, entre outras. Espera-se que esta iniciativa possa facilitar consultas acerca das referências existentes sobre a capoeira. Subtítulo: Plano de manejo da biriba e outros recursos. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. A prática da capoeira no Brasil e no exterior gerou a produção de um repertório significativo de commodities que passam a circular através da internet e das redes constituídas pelas franquias dos grandes grupos de capoeira de renome internacional. Hoje se presencia a constituição e reprodução de um crescente mercado de bens culturais constituídos por itens da cultura material da capoeira. Cordéis, abadás, berimbaus, instrumentos, abre parêntese, pandeiros, reco-reco, atabaque, fecha parêntese, dobrões e demais itens, muitos confeccionados artesanalmente, valendo-se de técnicas e matéria-prima nativa do Brasil, como é o caso da biriba, Echoilera ovata, madeira com que se confeccionam tradicionalmente os berimbaus. Para sua confecção, utilizam-se também madeiras da Mata Atlântica ameaçadas de extinção, tais como mata-mata branco, pau-d'arco, pau-pombo, açoita-cavalo, itaúba preta, guaiúba, pitomba, tatajuba, tarupá, tauari e morototó. Outras espécies vegetais, como a cabaça ou coité, Crescentia courgette, também são utilizadas, além do vime, do bambu, da palha e de sementes, para a produção dos cachixis. São instrumentos normalmente confeccionados por uma rede local, por meio artesanal, para fazer frente a uma demanda cada vez maior de mercadorias. Sugerimos um plano de manejo de espécies nativas e ameaçadas, para fazer frente à necessidade de matéria-prima para a confecção dos berimbaus e demais instrumentos. Subtítulo: Fórum da Capoeira. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Realização de encontros periódicos em parceria com universidades para discutir questões importantes da comunidade da capoeira. O objetivo do fórum é estimular o encontro dos mestres com os estudiosos da capoeira. É notório que alguns mestres de capoeira possuem saber acadêmico, mas não é o caso da maioria. Espera-se, portanto, integrar a tradição oral ao ambiente de pesquisa acadêmica. Subtítulo: Banco de Histórias de Mestres de Capoeira. Em vermelho, no fundo branco.
O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Pretende-se oferecer oficinas de história oral para capoeiristas interessados em registrar as trajetórias de vida de antigos mestres de capoeira. O objetivo é que esse banco de histórias possa alimentar e fazer parte do Centro Nacional de Referências da Capoeira. Subtítulo: Realização de inventário da capoeira em Pernambuco. Em vermelho, no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Espera-se auxiliar e incentivar o aprofundamento de pesquisas sobre a capoeira em Recife, com base nas referências indicadas durante o processo do inventário para registro e salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Cabe mencionar que as recomendações aqui identificadas foram revistas, restringindo-se seu escopo às ações afins à área cultural, conforme demandas apresentadas nos encontros pró-capoeira pelos detentores.